Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando em que templo você deve adorar. Em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22, nós vemos que havia um lugar para o Senhor fazer habitar o seu nome, onde os israelitas deveriam levar os seus sacrifícios, ofertas, dízimos, etc. Esse assunto é mais detalhado também no capítulo 12, onde o Senhor mostra que haveria um lugar e um só lugar onde os judeus deveriam adorar e para onde eles deveriam trazer os seus dízimos, ofertas e sacrifícios. Aquele lugar, mais tarde, nós aprendemos, seria Jerusalém, reconhecido por Deus e onde ele colocaria o seu nome. A esse lugar eram também dirigidas até as orações, como você encontra em 2 Crônicas, capítulo 6. Ali seria construído o templo por Salomão, que seria um templo físico de pedras, ouro, madeira e tudo mais, para a adoração do Deus verdadeiro, do Deus único. Mas quando nós vamos para João capítulo 4, nós vemos que tudo iria mudar com relação à igreja, quando a igreja fosse estabelecida, fosse formada. O templo, assim como Jerusalém, seria destruído. Uma nova ordem de adoradores estava para ser estabelecida, que eram aqueles que adorariam o Pai em espírito e em verdade. O Senhor não deu ordens para que fosse construído algum templo cristão para esses adoradores, uma vez que os crentes individualmente e a assembleia, ou igreja, coletivamente seriam o templo de Deus onde o seu Espírito viria habitar. Você encontra isso em 1 Coríntios 6,19 e também em Efésios 2, de 20 a 22. Além disso, o verdadeiro tabernáculo hoje se encontra no céu. Hebreus 8, de 1 a 2, fala disso, onde também está o nosso sumo sacerdote, ou seja, não está na terra, o verdadeiro tabernáculo. Lembre-se também de que o tabernáculo representava o lugar de adoração durante a peregrinação dos israelitas no deserto. E o templo representava o lugar de adoração durante o reino estabelecido em paz. Assim foi com Israel. E isso eram figuras apenas para o nosso tempo, para o tempo presente, quando nós temos um tabernáculo, porém um tabernáculo no céu. Portanto, o lugar onde o crente deve entrar para adorar hoje não é no templo A ou B, é na própria presença de Deus. Leia Hebreus 9, de 1 a 8, e Hebreus 10, de 19 a 22, para você entender isso. Ali nós podemos entrar fundamentados na obra de Cristo, lavados pelo seu sangue precioso. Não existe na terra, portanto, um edifício designado por Deus para onde nós devemos ir adorar, ou onde nós devemos adorar. Como havia o templo no Antigo Testamento, o templo, até nos tempos dos evangelhos, havia um templo designado por Deus. Deus criou aquela religião, o judaísmo. Também não há hoje uma cidade especial, como havia antes, que era Jerusalém. Na adoração coletiva, hoje, existe um lugar onde nós podemos encontrar o Senhor pessoalmente, é onde 2 ou 3 estão reunidos ao seu nome, como ele prometeu em Mateus 18, 20. Este é o lugar onde a igreja deve adorar, na própria presença do Senhor, não num templo de pedras. Agora, no que se refere ao dízimo, que foi uma outra dúvida sua, ele não é uma ordenança para a igreja. A finalidade de se levar o dízimo ao templo nos dias do Antigo Testamento, ou mesmo nos dias dos evangelhos, porque os evangelhos ainda fazem parte da economia do Antigo Testamento, da economia judaica. A finalidade do dízimo era a manutenção do templo, a manutenção do tesouro do templo, era a sobrevivência dos levitas, dos sacerdotes, que era uma classe de homens especiais que Deus designou, que se ocupavam do serviço do templo e não tinham outro trabalho, então eles precisavam ser mantidos. O sumo sacerdote tinha a tarefa de entrar uma vez por ano na presença de Deus no Santo dos Santos. E aquilo também servia para ajudar os mais pobres dentre o povo de Israel. Hoje, todos os crentes são igualmente sacerdotes. Nós não temos mais um sacerdote humano, homem, na terra. 1 Pedro 2, de 5 a 9, fala que nós somos um sacerdócio santo, todos os crentes. Não existe mais uma classe especial de homens, como sacerdotes ou levitas, mas nos sistemas criados pelos homens isso ainda é usado. Tem lá um homem lá na frente que é chamado de sacerdote.
Não existe no cristianismo um templo físico para ser mantido com dízimos. E também não existem esses homens para serem mantidos com dízimos, que são os sacerdotes, os levitas. Não existe também nenhuma indicação disso na doutrina dos apóstolos, que é dirigida à igreja, de que esta deva dar o dízimo. Você não encontra nas epístolas dos apóstolos. O que existe nas epístolas, sim, são referências para que sejam feitas coletas para suprir as necessidades dos santos, não para manter uma casta especial de sacerdotes. Não. A necessidade dos santos são as necessidades dos próprios crentes, dos próprios irmãos que tenham necessidades físicas e podem ser supridos, então, por essas coletas que são feitas entre os irmãos, dos irmãos para os irmãos.